te fez assim, pura como a fonte cristalina, e pelo mundo te fez caminhar. Teu Senhor ouviu teu sim, livre desde o tempo de menina. Teu coração vai me falar o teu segredo, Maria, eu vou desvendar. E neste mar de alegria eu vou mergulhar. E se eu pudesse eu faria meu mundo mudar. E o teu segredo, Maria, iria contar. Teu Senhor te fez mulher, e teu coração se fez ternura, e pelo mundo te fez caminhar. Que nos inspira a caminhar, a meditar, a escutar a palavra de Deus, para superar todos os desafios da nossa vida. Possamos trazer nossas impressões, nossos entes queridos, aqueles que já estão conosco. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Maria, Mãe Santa e a esposa exemplar, José, Pai zeloso, voltado a seu lar, Jesus, Filho amado, em missão de salvar, caminho, destino, no só caminhar. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha do gesto de amor e de fé. Em nome do Pai, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, nós queremos caminhar com a família, a Sagrada Família de Nazaré. Saibamos sempre escutar a voz de Deus, que nos guia pelos caminhos da vida. E assim também possamos nos reconhecer como pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Amém. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, tem compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, que abençoa a Sagrada Família de Nazaré. Abençoai também a cada um de nós, os pais, as mães, os filhos, para que saibamos escutar a palavra de Deus e ser guiados por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Eclesiastes. Deus honra o Pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mão. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar, será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe cause desgosto enquanto ele vive, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez. Procura ser compreensivo para com ele, não os humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita ao teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Felizes os que temem ao Senhor e trilham os seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. O trabalho de tuas mãos há de viver, será feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Feliz és tu que temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos, e por isso, revestidos de sincera misericórdia e bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Se um tiver queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é um vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, ao qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sedes agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros, com toda a sabedoria. No fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, ó Pai. Esposas, sede solícitas para os vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas, e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, pois isso é bom e é correto no Senhor. Pais, não intimidei os vossos filhos, para que eles não desanimem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram,
o anjo do Senhor apareceu a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar matar o menino. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito eu chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aquele que procurava matar o menino já está morto. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber o aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta dizia: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela nos apresenta esse contexto da Sagrada Família de Nazaré. Ao longo dos domingos passados, do tempo do Advento, nós vimos o anúncio do anjo a Maria. No domingo passado, nós vimos o anjo aparecer para José em sonho. Já na quarta e na quinta-feira, nós celebramos o Natal. O menino nasceu, é Deus conosco, Ele está conosco, no meio de nós. Se cumprem as profecias. Hoje, o texto de Mateus, para esse ano A, da nossa liturgia da igreja, para as comunidades, neste domingo, neste primeiro domingo do Natal, ele nos apresenta então agora a família, o menino que nasceu. Esse texto do Evangelho de São Mateus, o finalzinho do capítulo 1 e o capítulo 2 de São Mateus, ele nos apresenta os 3 sonhos de José. E hoje nós vimos 2 sonhos de José. O primeiro sonho de José foi quando Maria ficou grávida e o José ficou preocupado porque não sabia de quem era o menino, que não era filho dele. Hoje nós vemos os outros 2 sonhos de José. O anjo que aparece para José todas as 3 vezes em sonhos. E ele diz: levanta-te, vai para o Egito. Levanta-te, volta do Egito para a região de Israel. Então, o contexto do Evangelho de hoje, ele nos apresenta essa figura central de José. E aqui nós vemos o encontro do Antigo e do Novo que se faz presente. A antiga aliança e a nova aliança agora no Cristo. José, no Evangelho de hoje, rememora outros 2 grandes homens do Antigo Testamento. O primeiro é justamente o José do Egito, que nós vamos encontrar ali no livro do Gênesis. O José que, na época da fome, foram para o Egito, a região onde eles moravam, ali ao redor da Judéia e de Siquém. Estavam passando por a região de Israel, passavam por uma grande fome, um tempo de grande seca. E o José do Egito, não o José pai de Jesus aqui, adotivo, mas o José do Egito, foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o povo do Egito. E lá ele trabalhou
Ele trabalhou como escravo no Egito. E o José, naquela prisão, né, do seu patrão, Potifar, ele era justamente um empregado do Potifar. E o José do Egito era jovem e um homem justo. E ele era um escravo, e o texto do Gênesis diz que o José era muito bonito, muito forte. E a mulher de Potifar se engraçou com José. Ela tentou José e dizia para o José do Egito: deite-te comigo. E ela insistia por 3 vezes. Numa terceira vez, ela agarrou José e o José rejeitou a mulher e ela arrancou as vestes de José. E queria agarrar José à força. O José fugiu e ficou a camisa do José com a mulher do Potifar. A mulher começou a gritar e não contou a verdade daí. O que foi que ela contou? Ela disse que o José estava querendo trair, estava querendo agarrar ela à força. E aí, o que foi que aconteceu? O Potifar e os empregados acreditaram nela. Então ele jogou o José na prisão. E lá na prisão, o José interpretava sonhos. Vou dar um salto na história porque não dá tempo de contar tudo, né? Não dá tempo de contar tudo. E o José, mas é uma história muito interessante, muito bonita. Leiam essa história do José do Egito. A partir do capítulo 20, vocês já vão encontrar a história de Judá, né? E a gente vai encontrar o povo de Judá. Bom, e o José, o que acontece? O faraó tem alguns sonhos durante a noite. O rei do Egito sonhou na primeira noite com 7 espigas cheias, os pés de milho cheios, e sonhou com 7 espigas secas. E as 7 espigas secas comiam as espigas cheias. E o Egito enlouqueceu, o rei do Egito enlouqueceu, porque estava tendo pesadelo durante a noite, ninguém conseguia, chamou todos os magos, todos os sábios, e ninguém conseguia interpretar os sonhos. E na segunda noite, o rei sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as 7 vacas magras engoliam as vacas gordas. O rei do Egito ficou louco. E aí disseram: tem um jovem na prisão que sabe interpretar os sonhos. Eles mandaram chamar José. E o José do Egito, então, interpretou os sonhos e disse: olha, sabe o que vai acontecer? O meu Deus manda te avisar que vai ter 7 anos de fartura, de rio cheio, de comida, de rebanhos gordos, de cereais no Egito. E vai ter 7 anos de tempo de seca. E o rei perguntou: e o que fazer? O José ensinou como fazer e disse: olha, nos primeiros 7 anos de cheias, de chuvas, de inverno, de fartura, nós vamos construir grandes armazéns, nós vamos guardar tudo, fazer grandes silos, guardar forragem, guardar comida, guardar trigo. E aí, para comer somente nos 7 anos de seca. E assim fizeram. E passou os 7 anos das vacas, por isso que até a gente diz, né? 7 anos de vaca gorda e o tempo das 7 vacas magras. Até a gente diz isso, né? É um ditado. E aí aconteceu isso. Então toda a região ali da Judéia estava passando fome. O único local que tinha comida era no Egito. E aí os irmãos do José foram comprar comida no Egito. Só que eles não sabiam que o faraó tinha tornado José, tinha entregado nas mãos de José aqueles que eles venderam como escravo, agora era governador. O governador do Egito.
A partir do capítulo 22, eu convido vocês a continuarem lendo em casa. Ele vai continuar essa história do rei do Egito. Isso para dizer o quê? O José, que vai com o menino para o Egito, faz cumprir uma profecia do profeta Joel. E ele diz: do Egito eu chamarei o meu filho. O José aqui cumpre um segundo papel, a volta do Egito. Ele foi para o Egito porque o Herodes queria matar Jesus. O Herodes queria matar as crianças. Quando o Herodes soube que Jesus tinha nascido e que os magos, anteriormente aqui no Evangelho de Mateus, nós vamos ver a visita dos magos, que procuram Herodes e perguntam: Herodes, vimos adorar o rei, onde ele está? E ele diz: procurem ele, busquem informações que eu também quero adorar. O Herodes queria matar o menino. Então Jesus já nasce perseguido de morte. A família sagrada já nasce sendo perseguida. Então Jesus vai para o Egito com a sua família para fugir de Herodes. O Herodes morreu e depois do tempo que o Herodes morreu, o anjo aparece de novo e diz: volta para Israel. A família volta para Israel. Eram cerca de 160 quilômetros. Mais ou menos uns 5 dias de caminhada até lá, o Egito, né? E eles voltaram. E aí eles pensaram em voltar novamente para Belém, onde Jesus nasceu, em Belém. Mas ali reinava um filho de Herodes, o Arquelau. E o Arquelau já tinha mandado matar mais de 3.000 pessoas. O Arquelau era um assassino, assim como seu pai. Então, o José, avisado em sonho pela voz do anjo que representa a voz de Deus, diz para ele: volta não mais para a Judéia, vai para o norte, vai para a Galileia, a terra dos pagãos, vai para Nazaré. E aí o Evangelho conclui dizendo assim: ele será chamado Nazareno, Nazireu. Nazareno, Nazaré, eu já disse para vocês durante o período do Advento, nas celebrações, que Nazaré, Nazireu, Nazir quer dizer broto. Isso para dizer que Jesus é o broto que nasce da raiz de Jessé. Ele é o grande sinal do Pai. Ele é o Filho. Então, o contexto aqui, o contexto do Evangelho de hoje é justamente essa volta do Egito. Portanto, o José trazendo o menino, porque Mateus quer apresentar Jesus como o novo Moisés, traz também esse caminho. Assim como Moisés saiu do Egito, Jesus também vem do Egito para libertar o povo. Agora, não mais da escravidão do Egito, mas nos libertar da escravidão do pecado. Então, esse é o sentido da liturgia de hoje. O Cristo que vem, né, dos profetas da antiga aliança para estar no meio de nós, para nos salvar da escravidão, acabar com os tempos de seca e de fome e agora nos apresentar o reino no banquete. O banquete do Senhor que nós vamos participar. Então a família sagrada é esse grande sinal de cuidado para com o menino Jesus e para com cada um de nós. Não é? Na primeira leitura, nós vimos as recomendações, né? Filhos, respeitem os seus pais. Pais, orientem seus filhos. Né? Foi isso que nós ouvimos aqui no livro do Eclesiástico. O livro nos ensinando como deve se proceder o cuidado com a família. São as orientações para a família cristã, para que nós possamos trilhar bem nos caminhos do Senhor, como diz o Salmo. E na carta aos Colossenses, São Paulo vai nos dizer: suportai-vos uns aos outros. Olha, para que prova de amor maior do que estar dentro de uma família? A família, a Sagrada Família aqui que nós vimos, não era uma família perfeita. Não era. Por que não era perfeita? Ora, a Maria engravidou, vamos dizer assim, antes do tempo. O José não sabia que era o pai. O José pensava em abandonar ela.
depois outro atrás. Né? Jesus veio como rei, nasceu numa gruta, ninguém o acolheu. Foram para o Egito, ameaçado de morte. Isso para dizer que a família em que Deus, Raquel, resolveu nascer, não é diferente da nossa família. A Sagrada Família tinha tantos quantos problemas quanto a nossa tem. As perseguições, o sofrimento, o medo da morte. A Sagrada Família tinha tantos problemas quanto os nossos. Agora, o que faz essa família de Nazaré, de Belém, da Judéia, ser uma família sagrada, uma sagrada família? A presença de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, a nossa família, por mais problemas que elas tenham, elas precisam ter uma certeza: Deus está conosco. Deus está no meio de nós. Deus vai nos ajudar a caminhar. Então, quando Paulo diz que é para nós sermos suportar, não é dizer assim: ah, meu Deus do céu, eu não aguento mais fulano. Eu não aguento mais. Né? O meu filho dando problema. Eu não aguento mais o meu companheiro me dando problema. Eu não aguento mais, a minha mulher só reclama. Eu não aguento mais. E aí lá e vai. O suportar uns aos outros não é assim. Às vezes a gente até diz assim: rapaz, eu não suporto fulano de tal. Né? Não suporto. São Paulo nos ensina o contrário. Quando ele diz suportai-vos uns aos outros, é para que nós possamos dar suporte. Ser alguém de segurança. Esse é o nosso desafio na palavra de Deus. Suportai-vos uns aos outros, vocês são. Ser suporte. O esposo ser suporte para a esposa. Os pais ser o suporte para os filhos. E a nossa família está perdendo as referências. Nós estamos perdendo as referências. Os Herodes estão matando as famílias. Os Arquelauros, que representam o mal, perseguem a família brasileira, perseguem a nossa família, a nossa comunidade, todos os dias. Como diz o padre Reginaldo Manzoni, todos os dias nós travamos uma grande batalha espiritual. Uma grande batalha espiritual. E dentro dessa batalha espiritual, há também né, que curar as feridas das nossas almas. Né? Almas feridas, almas cansadas. Né? As nossas almas, se as nossas almas estão feridas, se as nossas almas estão cansadas, nós precisamos buscar a Deus. Assim como a Sagrada Família, buscar a segurança em Deus. Vejamos, um homem e uma mulher para cuidar de Deus. Parece contraditório, né? Eles tinham Deus, eles tinham o rei dos judeus. Jesus, um rei fugindo. O nosso Deus é um Deus que foge. O nosso Deus é um Deus que morre na cruz. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus vem para superar todas essas mazelas que tem nas nossas famílias. Ele vem superar, resgatar, curar. Então, receber o menino Jesus no meio de nós, no nosso seio, no meio da nossa família, para que ele possa ser conduzido. E aí, a gente conclui assim, ó, o nosso compromisso de hoje. Né? Às vezes é preciso a gente fugir de umas situações. Precisamos aprender com isso. Uma família que foge, né? Um está gritando mais alto. Não grita mais alto que o outro. Fuja. É o Egito. O Egito é tempo de pensar na vida. O deserto é caminho de pensar. Né? E vejamos também, né? O anjo aparece no silêncio do José. O José é o homem do silêncio. Né? Fala, meu Deus do céu, o José não diz, não.
Na palavra de Deus só aparecem os sonhos e as orientações para José. Não tem nenhuma palavra de José. Por quê? Porque José se deixava guiar pela voz de Deus. Não aparece a voz de José no Evangelho. Por quê? Porque ele deixa guiar pelo Pai verdadeiro. Quem fala é sempre o Pai de todos nós. Quem fala é sempre Deus e não o José. Né? Eles cumprem a palavra de Deus. Então possamos tomar esses ensinamentos do que a liturgia nos inspira para que possamos sempre caminhar bem com as nossas famílias. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, padeceu sobre o nosso lado, foi crucificado, houve sepultado, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Que possamos nesse instante, no silêncio do nosso coração, nós vamos apresentar as nossas preces que estão em cada um de nós. Cada um de vocês pode fazer seu pedido à Sagrada Família. Nesse dia, nesse primeiro domingo de Natal, dia da Sagrada Família, nós queremos entregar todas as nossas famílias, da nossa comunidade, as famílias do mundo inteiro. Que Deus possa interceder por cada um, dando assim um entendimento, paz e saúde, e acima de tudo a fé, que a nossa fé nunca possa fraquejar, pois nós acreditamos em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu no coração de cada um de nós, Jesus. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, possa agradecer por nossos pedidos, nossas preces, pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Elevemos ao Senhor a nossa oração. Pai Pai nosso nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. Graças e louvores seja dado a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores seja dado a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores seja dado a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, nós somos independentes em mas Deus para nós serviço. Corpo, sangue de Cristo, nos guarde para a vida eterna. Amém. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria
Deus, sobre ele pousará. conquista de entendimento, Este Espírito será de ternura e fortaleza, de ciência e de temor, achará sua alegria no temor do seu Senhor. Na cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, Da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. oremos. Alimentados pelo pão da vida, possamos ser sempre sinais da presença do Cristo em nossas famílias. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida doce, esperança, nossa salve. A voz bradamos agradáveis, filho de Eva, a voz suspirando, gemendo, chorando de lágrimas. Eis a voz da voz, as suas olhos misericordiosos no poder. Depois desses termos, mostrai Jesus, bendito fruto, vosso peito, clemente, piedosa, doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Amém. Então, nós queremos agradecer ao Senhor nosso Deus por esse dia, por esta manhã maravilhosa, né? E agradecer a presença de cada um, né? Estamos aqui diante do Senhor Jesus, alimentado da palavra, alimentado do corpo e sangue de Cristo, né? Nós possamos passar esta semana em paz, né? Dia 31, né? É o último dia desse ano, né? Que nós possamos estar em paz uns com os outros, né? Durante essa semana. Então, domingo é o dia do Senhor, é o dia que a gente, né, vem para agradecer a Deus e pedir uma semana bem feliz para todos, né? E terça-feira nós temos uma celebração eucarística, né, lá no Itamar, lembrando a aula da Mãe Jesus, né? Todos aqui, né, conheceu, então nós vamos celebrar lá às 5 da tarde, terça-feira, né, lembrando assim a aula da Mãe Jesus, então eu estou convidado, tá bom? Aí fica livre, né, o restante da semana, né, o final de semana, para todos se confraternizarem com suas famílias, né, no dia 31. E se Deus quiser, nós continuamos de novo na sexta-feira, voltando aqui novamente, né, que já é no ano novo, dia 2 de janeiro, para o nosso encontro, né, que a gente tem sempre as sextas filhos com Cristo, a Divina Misericórdia. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês, né? A nossa programação da semana, né? Que Deus possa assim interceder por nós, pela nossa vida, pela nossa paz, pela saúde de cada um de nós. Vamos pedir a bênção de Deus para o nosso dia, para nossas famílias e também para a nossa semana. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da família sagrada de Jesus Maria e José, abençoai o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos em paz, o Senhor sempre nos acompanha. Graças a Deus.